Seja por suas belas paisagens naturais, seus conservadíssimos castelos, pela cerveja ou seus esportivos de luxo, todos conhecemos algo sobre a Alemanha. Mesmo sendo um país relativamente novo, fundado em 1871, a Alemanha se aventurou a criar colônias pelo mundo e teve um papel de protagonismo nas duas grandes guerras mundiais. E geralmente, ao pensarmos na Alemanha, temos imagens como essas e algumas outras, como o estereótipo bem definido de uma alemã ou alemão. Para muitos, a primeira imagem que vem à cabeça relacionada com alemães são pessoas de pele branca, cabelo loiro e olhos claros. E é até comum aqui no Brasil que pessoas com essas características ganhem um apelido de alemão ou alemã, mesmo sem terem qualquer ligação com o país. É algo tão cotidiano que foi retratado pelo comediante Paul Cabanes em um vídeo com a também comediante Léa Maria. E aí, alemão? Opa! Opa, Eu acho que foi pra mim, tá? engraçado. Não, é sério, me chamam de alemão aqui no Brasil. É, mas você não é alemão. E o que tem a ver? Alemão é quem vem da Alemanha, né? Não, eu acho que não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra no Brasil. Mas o que muita gente desconhece é que a Alemanha abriga uma população de mais de 1 milhão de negros e que ao longo de mais de um século, o país tentou acabar com eles de várias maneiras. Mas então, qual é a origem dos negros na Alemanha? Como o país tentou de várias formas acabar com essa população? E como a população negra que resistiu é tratada hoje em seu país? Antes de falarmos sobre como a Alemanha tentou eliminar sua população negra, precisamos voltar ainda mais no tempo para descobrir como essas pessoas chegaram no país europeu. Vamos voltar até mais ou menos 1800, quando as principais potências europeias que estavam perdendo gradualmente suas colônias no continente americano começaram a olhar cada vez mais para o continente africano. A crescente exploração da África colocou alguns países em rota de choque e, para solucionar o problema de maneira diplomática, foi organizada uma conferência que começou em 1884 e terminou no ano seguinte. Na reunião, que ficou conhecida como Conferência de Berlim e que contou com a participação de 14 países, foram estabelecidas as regras para a exploração de todo o continente. A Alemanha, que até então não tinha nenhuma colônia na África, passou a explorar as regiões onde hoje estão Tanzânia, Namíbia, Camarões, Togo, Ruanda e Burundi. O começo da exploração desses territórios permitiu o início de um fluxo de negros em direção à Alemanha, que deu origem à população negra da Alemanha. Mas já no começo desse processo, os alemães demonstraram que essa população não era bem-vinda, impondo severas restrições para a entrada e limitando o número de negros que poderiam residir de forma permanente no país. A esmagadora maioria da população negra da Alemanha do final do século retrasado era de homens, em grande parte marinheiros que formavam a tripulação, tanto de navios alemães quanto de outros países europeus. Também chegaram filhos de elites locais das colônias, principalmente de Togo e Camarões, que eram enviados pelos pais para estudarem na Alemanha. Houve também um número significativo de negros, principalmente mulheres, que foram levados à Alemanha para serem exibidos em zoológicos humanos. Essa, que é uma das práticas mais abomináveis da sociedade, era muito comum durante esse período, e muitos negros eram expostos como animais em instalações que pretendiam representar a vida na África. A maioria desses moradores enxergavam sua estadia na Alemanha como temporal, e o objetivo deles era regressar aos seus países de origem. E muitos conseguiram fazer a viagem de volta antes do início da Primeira Guerra Mundial. Um grupo menor, que permaneceu no país após o início dos conflitos, foi impedido de sair devido à guerra. Nem mesmo com o fim da contenda, esse grupo pôde deixar o país, pois com a derrota, os alemães foram obrigados a entregar suas colônias aos vencedores e seus aliados. Com a mudança de controle, esses moradores ficaram sem documentos de viagens de seus países e, como não possuíam nacionalidade alemã, não podiam viajar, sendo obrigados a permanecer a enfrentar todo tipo de preconceito e coisas piores que ainda estavam por vir. A falta de documentos afetou também vários outros aspectos da vida da população negra, como a impossibilidade de se casar legalmente ou conseguir um emprego formal.
Mesmo assim, segundo um artigo disponível no site da Sheffield University, da Inglaterra, existem evidências de pelo menos 50 casamentos mistos. Os filhos dessas uniões e de algumas relações extraconjugais deram origem a uma nova geração de alemães negros, que cresceu ainda mais devido à ocupação de parte da Alemanha por parte das tropas aliadas. Na fase final da Primeira Guerra, a região da Renânia foi ocupada pelos exércitos francês, belga, americano e britânico. Mesmo com o fim da guerra, a região foi ocupada por tropas francesas até 1931. Em uma parte do exército francês, era composta por negros recrutados nas várias colônias da França. Em uma mistura de racismo e orgulho ferido pela derrota, jornais alemães e a própria propaganda oficial começaram a retratar os soldados negros como verdadeiros monstros que cometiam atrocidades e abusavam das mulheres alemãs, mesmo sem nenhum registro de queixa de tais crimes. Durante o período de ocupação, uma média de 660 crianças nasceram fruto de relacionamentos entre soldados e alemãs. Essas crianças foram chamados pejorativamente de bastardos da Renânia e, junto com o restante da população negra, tiveram que enfrentar a ascensão do nazismo e a chegada de Hitler ao poder. O ódio dos nazistas pelos judeus, ciganos, negros, entre outros, não era nenhum segredo. Inclusive, a exterminação desses coletivos fazia parte da plataforma política de Hitler e seus seguidores. Em seu livro escrito anos antes de chegar ao poder, o próprio Adolf Hitler chamou os negros nascidos na Renânia de bastardos, afirmando que o casamento entre brancos e negros era um pecado contra Deus. Com dificuldades para encontrar trabalhos formais, muitos negros naquele período encontraram na arte uma maneira de sobreviver. Alguns atuavam em peças teatrais e muitos outros foram pelo caminho da música, realizando apresentações principalmente de ritmos norte-americanos, como o jazz, que fazia bastante sucesso na Alemanha dos anos 20. Mas esse estilo de música também contrariava a ideologia nazista, que proibiu a realização de shows de jazz e alguns outros estilos estrangeiros, que eles chamavam de música alienígena. A proibição tornou mais difícil a vida dos negros na Alemanha, sejam dos que chegaram ou dos que nasceram no país, pois na medida em que as ideias do Führer se propagavam, a sociedade se tornava ainda mais racista. Em 1935, o governo alemão aprovou uma série de leis que ficaram conhecidas como Leis de Nuremberg, que tinha como objetivo manter a alegada pureza da raça ariana. Após a lei entrar em vigor, os negros que possuíam cidadania perderam o direito e passaram a ser considerados apátridas, ou seja, sem pátria. Também ficou expressamente proibido o matrimônio entre negros e arianos, e até mesmo os matrimônios que haviam sido celebrados antes da lei passaram a sofrer pressão do governo para que fossem desfeitos. O escritor do alamissipo de origem camaronesa, que viveu essa época e era casado com uma alemã, relata tudo o que ele e sua família sofreram nesse período. Ele conta que, quando saiu na rua, eram hostilizados e que as pessoas chegavam a cuspir em seus filhos, além de constantes visitas de membros do partido para convencer sua esposa a se divorciar. Essa era a forma que o governo e grande parte da população alemã tentava eliminar ou marginalizar os negros naquele momento, mas também foram adotadas medidas para acabar com eles definitivamente. Para evitar que os genes considerados inferiores pelos nazistas contaminassem a pureza imaginada da raça ariana, centenas de milhares de pessoas foram submetidas a processos de esterilização. Pessoas com certas enfermidades ou algum tipo de deficiência eram obrigadas por lei a passarem pelo procedimento. No caso dos negros, a medida foi aplicada em crianças e adolescentes. Médicos nazistas esterilizaram à força cerca de 400 crianças negras na Renânia, impedindo que, na fase adulta, pudessem ter filhos se assim quisessem. Homens negros adultos também corriam o risco de serem submetidos ao procedimento se apenas olhassem para mulheres alemãs. Nesse período, os negros da Alemanha precisavam estar atentos a tudo, pois o menor descuido poderia significar prisão, esterilização ou até mesmo o envio para campos de concentração. Outro sobrevivente desse período, o escritor e jornalista Theodor von Jamaica, contou em uma entrevista ao portal Dutch Welle que conseguiu sobreviver, não atravessando a rua no sinal vermelho
e agindo como se fosse invisível. Ele relata ainda que também evitou qualquer contato com mulheres brancas, porque isso o teria levado a ser esterilizado e acusado de contaminação racial. Enquanto tentava eliminar o que julgava prejudicial para a raça ariana, Hitler se esforçava por mostrar que eram superiores. Para isso, organizou os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, quando seus planos foram frustrados pelo norte-americano Jesse Owens, um negro que ganhou 4 medalhas e quebrou recordes olímpicos. Infelizmente, como o racismo não era e nem é exclusividade de apenas um país, ao retornar aos Estados Unidos, Owens não recebeu o mesmo tratamento dispensado aos atletas brancos, além de não ter sido recebido pelo presidente Roosevelt. No hotel em que a delegação se hospedou após o retorno, foi proibido de entrar pela porta principal. Quando o conflito terminou, novamente o país foi ocupado por tropas estrangeiras de uma nação que tinha muitos negros em seu exército, os Estados Unidos. Entretanto, de acordo com uma ordem emitida pelo general Eisenhower, dessa vez eram todos os alemães que deveriam ser isolados e os soldados americanos estavam proibidos de estabelecer qualquer relação com a população local. A ordem não surtiu o efeito esperado e, segundo o jornal alemão Der Spiegel, mais de 100 mil bebês nasceram de relacionamentos entre mulheres da Alemanha e soldados aliados. Contudo, nem mesmo com o fim do nazismo, a situação mudou para essa parcela da população. Em geral, todas as crianças que nasceram da união de alemães com soldados estrangeiros sofreram muito preconceito e foram chamadas por décadas de filhos do inimigo. Porém, para os descendentes de negros, a situação era ainda pior. Eram chamados de bastardos, macacos e outras ofensas racistas, e em mais uma tentativa de eliminar essa população, muitas foram enviadas para a adoção nos Estados Unidos. Mas muito tempo passou desde então. Muitos negros da Alemanha sobreviveram e, juntos com outros que se mudaram para o país, formam uma comunidade de mais de 1 milhão de pessoas. Será que hoje a situação é diferente? Do ponto de vista governamental, ainda que tardiamente, estão acontecendo mudanças. Em 2021, Berlim reconheceu o massacre promovido pelo Império Alemão na Namíbia como um genocídio e concordou em pagar indenizações ao país africano. Essa parte da história não foi abordada nesse vídeo, mas pretendemos em algum momento fazer um vídeo sobre ela. Se você acha interessante, deixe sua opinião nos comentários. Voltando ao tema. Várias cidades da Alemanha estão rebatizando ruas e outros espaços que atualmente levam o nome de colonizadores, e também museus estão promovendo a devolução de alguns objetos saqueados das colônias. O presidente alemão também declarou que o país precisa debater o colonialismo e que as injustiças cometidas nesse período se refletem até os dias atuais. Um desses reflexos é que nas ruas a população negra continua sendo discriminada. De acordo com um estudo realizado com 6 mil negros, 90% dos entrevistados já se sentiram discriminados em algum momento. Na Alemanha, assim como em muitos países, a imagem de pessoas negras é constantemente associada com questões sexuais e com a criminalidade. 80% relataram ter recebido comentários sexualizados relativos à aparência ou à origem, e mais da metade dos entrevistados disseram que já foram abordados por pessoas procurando drogas. Comparando o cenário, é nítido que houve evolução, mas é preciso que a mudança seja ainda maior e mais rápida para que o racismo realmente deixe de existir. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse, sobre os planos de Hitler para transformar Berlim. É só clicar. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.